Bom, a nossa palestra de hoje, a gente está recebendo aqui um amigo, né? Por isso que hoje eu estou aqui, e não Regina. É um amigo e eu pedi autorização para ela para apresentá-lo. É um amigo nosso de longa data, de Rondônia, e que hoje está aqui conosco. Então, vamos convidá-lo para falar, né? Não é verdade? Então, é Elmo Costa, o nome dele. Conheceu o Espiritismo há mais de 30 anos no Centro Espírita Bezerra de Menezes, em Porto Velho, Rondônia, onde atuou na área de estudo, principalmente como facilitador do ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Em 2008, quando retornou a Salvador, passou a trabalhar na Federação Espírita do Estado da Bahia, primeiro na área de estudo e depois na diretoria da Federativa Baiana. Em 2017, junto com outros companheiros, criou uma metodologia aplicada de estudo do Espiritismo para surdos. Atualmente, além de coordenar o setor de Libras e Espiritismo da FEEB, Federação Espírita do Estado da Bahia, é isso? Não é? É coordenador do núcleo do livro espírita da instituição. Então, esse é o nosso amigo Elmo Costa, conhecido como Costa. Uma boa palestra a você, os outros espíritas do Espírito. Muitíssimo boa tarde a todos. Boa tarde. Todos os espíritos, amigos, encarnados e desencarnados que estão aqui. Eu vou precisar ficar aqui. Não, pode ir. Não posso me mexer um Pode pouquinho. circular à vontade. Como vocês puderam perceber, pela apresentação que foi feita, eu, durante todo esse tempo que milito no movimento espírita, me dedico à área de estudo do espiritismo. Então eu sou mais um facilitador, na verdade, do que um palestrante, não é? Eu trabalho com grupos de estudos espíritas e vocês também devem ter prestado atenção, eu espero que tenham prestado atenção naquilo que a Maristela mencionou sobre o nosso trabalho na Federação Espírita Baiana com o estudo do espiritismo para surdos, uma metodologia que foi criada especialmente para levar o conhecimento espírita às pessoas surdas na sua língua, a Libras, a língua brasileira de sinais. Lembrando que as línguas de sinais, elas existem em todo o mundo, não apenas no Brasil. No Brasil é a língua brasileira, mas nos Estados Unidos é a língua americana, na França é a língua francesa. Então são idiomas diferentes, todos eles em sinais. E esse estudo ele é muito importante e ele tem servido de exemplo para as outras federações do país, porque até bem pouco tempo as pessoas surdas, e elas são hoje mais de 10 milhões no Brasil, entre surdos e deficientes auditivos, isso significa mais ou menos 5% da população brasileira, mas as pessoas surdas, que têm uma surdez severa, dificuldade de compreender a nossa língua, principalmente a língua escrita, elas estavam alijadas do conhecimento, afastadas do conhecimento espírita, porque como elas não dominam o português, elas não conseguem uma leitura adequada das obras espíritas, então nós estávamos de certa forma negando a essas pessoas o direito de conhecer essa doutrina que tanto nos consola, que tanto nos faz bem. Então eu tenho que destacar isso em primeiro lugar, porque você me pediu para falar isso ontem e eu acabei não falando lá no Anjo Gabriel, e eu agora quero aqui falar em primeiro lugar da importância desse trabalho que a Federação Espírita do Estado da Bahia realiza e que deve ser exemplo para todas as federativas, todas as instituições espíritas que se preocupam com a inclusão e com as acessibilidades. Ponto. Agora eu quero agradecer o convite que me foi feito pela Maristela Gama, pelo Paulo César Martins Gama, meus amigos de muitas jornadas, de longa data.
lá de Rondônia. Eu também quero agradecer especialmente, tá, ao Rui, que permitiu a nossa estada aqui nesta tarde, e mais especialmente ainda eu quero agradecer as minhas amigas que estão aqui, a Rita e a Márcia, por terem, depois de saber que eu falaria nesta tarde, por terem comparecido aqui para ouvir aquilo que nós temos a dizer, né? Elas que são parte desse trabalho que a gente realiza lá na Bahia, porque com a virtualidade, né, você em qualquer lugar do Brasil ou do mundo pode participar. E a Márcia e a Rita são nossas colaboradoras nesse trabalho. Eu agradeço muito, assim, sempre com o coração sensibilizado, todo o carinho que vocês têm nos dado. Mas como eu sou facilitador de grupo de estudos, eu falei aqui, então eu gosto de fazer algumas coisas assim. Eu começo falando do tema com alguma enquete. Hoje eu fiz uma pergunta a Maristela que parecia mais ser uma pegadinha. Sabem o que é pegadinha, não sabe? Pegadinha. E aí eu perguntei a ela de manhã cedo, eu vou falar isso à tarde, então eu vou perguntar para você se preparar, você pode responder até, né? Eu perguntei a ela, eu não sei se vocês sabem, tem pessoas que estão vindo aqui pela primeira vez, eu não sei se tem conhecimento espírita, eu também não sei se todos aqui estudamos espiritismo, mas no livro dos Espíritos, tem o livro dos Espíritos, na questão 100 em diante, Allan Kardec vai falar da escala dos espíritos, da escala espírita. Então ele vai estabelecer um certo número de ordens e classes, ele vai dividir os espíritos conforme o seu grau de elevação espiritual em ordens e classes. E ele estabeleceu 3 ordens, a terceira ordem, a segunda ordem e a primeira ordem, e ele estabeleceu 10 classes, didaticamente falando, apenas para ficar mais claro para nós. A terceira ordem é a ordem dos espíritos imperfeitos. A primeira ordem é a ordem dos espíritos puros, classe única. E a segunda ordem é a ordem dos espíritos bons, com 4 classes. Aí eu perguntei para a Maristela de manhã, para o meu, assim, brincando, naturalmente, porque eles têm muito conhecimento do espiritismo. Eu perguntei brincando: os espíritos de segunda ordem, ou seja, os espíritos bons, sofrem? Não foi essa a pergunta que eu fiz? Por que eu perguntei isso? Porque o tema que nós vamos tratar aqui nesta tarde é cessação, ou caminhos para a cessação do sofrimento segundo o Espiritismo. Caminhos para a cessação do sofrimento segundo o Espiritismo. Baseado na ideia de que todos sofremos. E que todos estamos buscando caminhos para a cessação do nosso sofrimento, das nossas dores. Sejam elas quais forem. Não é isso? Concordam ou não? Há alguém aqui que não sofra, pelo menos um pouquinho? Que tenha passado esta vida inteira sem experimentar o mínimo de sofrimento? Se tem, podem se preparar, porque no futuro vão sofrer alguma coisa. Porque é da nossa existência, é próprio da nossa existência. Neste mundo de expiações e de provas, como os Espíritos disseram, é próprio da existência que nós soframos. Então eu perguntei, mas e os espíritos bons? Os que já estão numa ordem mais elevada, eles sofrem? Vocês querem que eu responda agora ou no final? Sim. Eu sei que vocês sabem a resposta, né? Mas eu vou deixar para responder no final. Aliás, eu vou fazer diferente, eu vou pedir para a Maristela responder no final. Muito bem. Como é que isso começa? Não? Caminhos para a cessação do sofrimento segundo o Espiritismo. A gente vai lembrar que mais ou menos 500 anos antes do Cristo, 600 anos antes do Cristo, houve um sujeito chamado Siddhartha Gautama. Mais tarde, o Buda, o iluminado, ele se transforma no iluminado. Acontece que esse sujeito, ele era filho de um rei, ele era um príncipe. E ele vivia encastelado dentro de um palácio, mas encastelado. Encastelado quer dizer que ele não podia sair do palácio. O seu pai o proibia e o vigiava permanentemente para que ele não saísse do palácio. Qual era a intenção do pai do Siddhartha?
com essa medida restritiva da sua liberdade, ele não pode sair do palácio. Qual era a intenção? A intenção é de que o filho dele não entrasse em contato com nada que pudesse perturbar a sua felicidade, a sua paz. Entendia o rei que fora do palácio, para além dos muros do palácio, havia alguma coisa que perturbaria a paz daquele jovem. Então ele disse: você fica proibido, porque tudo que você precisa para a sua felicidade está aqui. E esse jovem, ele foi obrigado a casar aos 19 anos. Aos 16 anos. Aos 16 anos ele já estava casado. E o primeiro filho dele nasce 13 anos depois, quando ele tem 29. Exatamente quando o primeiro filho dele nasce, ele resolve sair do palácio. Burlando a vigilância do pai, ele resolve sair do palácio. E quando ele faz esse movimento de sair do palácio, a primeira experiência que ele tem é quando ele se depara com uma pessoa decrépita pela velhice. É um ancião decrépito. Decrépito quer dizer o quê? Imóvel, não é? Ele não se movimenta, ele está muito debilitado, ele está muito envelhecido, mal consegue respirar, mal consegue se mover. É um homem velho, jogado às ruas, decrépito, sem qualquer condição de sobreviver por si mesmo. Então o Siddhartha fica chocado com aquilo. Mas existe velhice, existem pessoas velhas no mundo. É a primeira experiência que ele tem, porque até então ele não tinha se deparado com essa experiência, a da velhice. Logo em seguida, ele anda mais um pouco e ele encontra um homem coberto de pústulas, muito ferido, muito doente. Esse é o segundo choque que ele tem. Por quê? Porque ele vai descobrir que as doenças existem, porque até aquele momento ele não havia se deparado com nenhuma pessoa doente. Vejam só, o que é muito comum para nós, para Siddhartha não era. E ele anda mais um pouco e ele assiste a um cortejo fúnebre, um féretro, um corpo que vai ser, na civilização hindu, vai ser queimado, cremado. E a terceira experiência com a qual ele se depara, que choca profundamente, é a morte. A partir daí ele vai fazer algumas reflexões. Ele vai dizer: bem, há coisas na vida que são inevitáveis, e essas coisas que são inevitáveis nos conduzem fatalmente ao sofrimento. Essa é a conclusão a que ele chega. A velhice, todos envelhecemos. Alguém aqui não vai envelhecer, não envelheceu, ficará jovem eternamente. É claro, muitos já buscaram inclusive o elixir da juventude para tentar se livrar dessa fatalidade biológica, né? Eu digo biológica porque o espírito não envelhece. Vocês sabem que o espírito não envelhece? O espírito tem essa propriedade maravilhosa, né? O espírito não envelhece. Ele fica sábio, mas ele não envelhece. Por que o espírito não envelhece? Por que o espírito não envelhece? Aqui é o facilitador do Ed falando por que o espírito não envelhece? Porque ele é imortal. E aquilo que é imortal não pode envelhecer, pode, Rui? Não. Não, claro que não. Seria imortal. Ele não pode envelhecer. Então eu quero dar essa notícia para vocês, se é que vocês ainda não tinham pensado sobre isso. O corpo envelhece, mas o espírito não. Ele fica mais sábio. Ele atinge a perfeição relativa e continua progredindo em sabedoria. Ele nunca chega a ser um Deus, mas é exatamente quando ele vê e compreende Deus, quando ele já sabe o bastante na sua perfeição relativa. Mas o corpo envelhece. É uma fatalidade. Ninguém pode fugir disso, certo? Nós também adoecemos. E exatamente porque o corpo envelhece, mesmo as crianças adoecem, não é? Mas na condição em que nos encontramos,
Eu já sou idoso, pode não parecer. Há quem dê para mim 45 anos. Então eu sou ancião. A minha esposa está rindo. Não ria não. 45 eu apelei um pouco. Mas é verdade, eu já estou nessa fase dos 60 a mais. Então, é claro, não é? A partir de agora, eu sei que as coisas vão ficar mais difíceis para mim em termos de mobilidade. É por isso que nós temos tantos direitos, assim, de não pegar a fila, aquela fila extensa, de estacionar mais próximo da entrada, não é isso mesmo? Porque os problemas começam a surgir com mais vontade, numa velocidade maior nesta fase. Quando a gente é jovem, a gente pensa que nunca vai envelhecer. Quando a gente envelhece, a gente quer retornar à juventude, não pode. É outra fatalidade. A doença. As doenças que vão acontecer, principalmente na fase do envelhecimento. Por quê? Porque as células estão em processo de degeneração acelerada. A renovação celular já não se dá como antes. Então a gente vai envelhecendo mais rapidamente. E a terceira é a morte. Que também é inevitável. Ou alguém pensa aqui que não vai morrer? Para o corpo físico, para a existência corporal, vai morrer. Então essas três realidades, pelo menos essas três realidades, segundo o Siddhartha, conduziriam o homem ao sofrimento. E é por isso então que ele vai se dedicar a encontrar caminhos para a cessação do sofrimento. E até o final dos seus dias, ele vai se dedicar e ele vai escrever as 4 nobres verdades sobre o sofrimento. É esse caminho para a cessação. Começa com a consciência de que o sofrimento é inevitável. Então é preciso entender isso. Quando você entende isso, fica mais fácil aceitar o sofrimento. Então você precisa saber da existência. O sofrimento é inevitável. Esse é a primeira conclusão a que Siddhartha chegou. O sofrimento é inevitável. Mesmo que meu pai quisesse me manter para sempre dentro do palácio, eu ainda assim haveria de sofrer, porque haveria o envelhecimento, a doença e a morte. Algum dia isso iria acontecer. Então ele diz, é inevitável. Agora, segundo Siddhartha, ainda dentro desse processo de conhecimento a respeito do sofrimento, não basta saber que ele é inevitável, é preciso você compreender as causas do sofrimento. Depois é preciso aceitar o sofrimento. E por fim, é preciso algo como ser amigo do sofrimento, usar o sofrimento a seu favor. Então, para ele, esse é o caminho para a cessação do sofrimento. É quando você e o sofrimento parecem dialogar, né? É quando você acolhe o seu sofrimento, para dizer assim, bem, você está querendo me dizer alguma coisa, eu preciso perceber o que é que você quer me dizer, para que eu possa extrair de você o melhor que você tem para mim, para me oferecer. Esse é o caminho. Mas há um amigo meu, um amigo nosso, um amigo do movimento espírita, chamado Adilton Pugliese. Já ouviu falar? Ele tem vários livros escritos, é baiano, tem vários livros escritos. E ele recentemente escreveu um livro, que me deu de presente, chamado As Nobres Verdades Espíritas. Ele traçando um paralelo sobre essas nobres verdades que o Buda elegeu para a cessação do sofrimento. Ele diz assim, as nobres verdades espíritas para a cessação do sofrimento. Bacana. Fazendo um paralelo. Por quê? Porque o Espiritismo, como nenhuma outra doutrina, ela consegue explicar as razões do sofrimento. Aquilo que Siddhartha Gautama, o Buda, tanto buscou, o Espiritismo veio e nos traz. Quais são as razões do sofrimento? A que se deve ele? Seria castigo divino? Uma aplicação de uma lei severa demais? Seria uma prova da injustiça do Criador, porque faz com que uns sofram mais do que outros? Seria isso?
E Adilton vai fazendo reflexões e ele traz para nós essas quatro verdades espíritas sobre a cessação do sofrimento. A primeira dessas verdades, segundo Pugliese neste livro, é a justiça das aflições. Vocês vão encontrar tudo isso que eu vou dizer agora no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os aflitos. Capítulo 15, tá? Justiça das aflições. Falei um pouco ontem com o Anjo Gabriel sobre isso, falando da justiça divina segundo o Espiritismo. E a primeira coisa que nós precisamos compreender acerca do nosso sofrimento é que o nosso sofrimento decorre da justiça, mas não só da justiça, da bondade de Deus para com as suas criaturas. Porque eu disse ontem, e vou repetir agora, a justiça de Deus, ela não está descolada nunca do amor de Deus pelos seus filhos. É muito importante essa compreensão de que justiça e amor de Deus funcionam juntinhos, como se fossem gatos siameses, não se descolam nunca. Deus, ao nos amar, é justo conosco. Ao aplicar a justiça, Ele nos ama. Faz sentido para vocês? Ou não faz? Vamos entender isso trazendo para a vida humana, a vida do homem. A maioria de nós aqui já foi pai ou mãe, ou é pai ou mãe, e sabe bem como é educar os filhos, não é? E tenho certeza que todos vocês aqui, inclusive eu, a minha esposa, tentamos aplicar essa medida de justiça e amor. Quando os nossos filhos pediam alguma coisa, que era do interesse deles até, mas a gente sabia de antemão que isso lhes causaria um prejuízo. O que é que nós dizíamos a eles? Não. Ou não dizíamos? Dizíamos ou não dizíamos? Não, porque isso não vai lhe fazer bem, isso vai lhe trazer um mal. Por que nós sabíamos isso de antemão? Porque já tínhamos vivido essa experiência antes, nós já conhecíamos a experiência, e portanto, nós, de certa forma, impedíamos, negávamos aos nossos filhos aquilo que eles consideravam que era um direito deles. Mas quando os filhos insistiam muito, o que é que nós fazíamos? Desde que o prejuízo não fosse um prejuízo, digamos, muito grave, né? Então nós deixávamos que eles fizessem a coisa. Então, já que vocês insistem, façam. Eles faziam, e quando faziam, pronto, dava errado. O que é que acontecia? Voltava o filho chorando para o regaço da mãe e do pai, para dizer: eu me estrepei. Bem que você me disse que eu não deveria fazer isso. E por amor, a gente acolhe. Mas a gente acolhe, mas não diz assim: tá vendo aí? Eu bem que falei com você que não tinha. A gente faz isso? Não. Porque Deus não faz isso conosco. Deus não faz isso com a gente. Né? Se a gente pensasse aqui na parábola do filho pródigo, lembram da parábola do filho pródigo? Quando o filho toma a parte que lhe cabe na herança e sai, e gasta tudo com jogos, com prostituição, com bebida. Preste atenção, quando ele cai em si, olha o arrependimento, ele cai, diz a parábola, quando ele caiu em si, o que é que ele faz? Ele volta à casa paterna, mas ele se considera indigno da sua condição de filho. Não, eu não sou mais filho do meu pai, mas eu quero ser considerado pelo menos como um de seus empregados. E ele volta, e o pai o que faz? A primeira coisa que o pai, que já o espera a uma certa distância, o pai já está esperando o filho. Isso é simbólico, tá, gente? Por quê? Porque o nosso Pai Celestial sempre deixa aberta a porta ao arrependimento. E quando a gente se arrepende e busca o seu regaço, Ele já está com os braços abertos, nos aguardando.
O filho volta e o pai vai ao encontro dele. Ele não precisa que o filho venha e se ajoelhe diante dele. Ele vai ao encontro do filho. E o que faz o pai? Pensem e me digam enquanto eu bebo água. O que faz o pai? Lembram-se? Abraça mais do que abraçar. O que faz o pai? Perdoa, mas existe um símbolo do perdão. Estão lembrados na parábola? O beijo. O pai beija o filho. E o beijo vale mais do que 1000 palavras. É o símbolo do perdão. Não existe absolutamente nada ao filho. Mas manda que matem bezerro mais cevado, boi mais cevado, preparem uma festa, porque aquele filho estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Morto para a vida espiritual, reviveu. É assim que o Pai age conosco, não é? Mas então por que nós sofremos? Por que nós sofremos? O sofrimento é inevitável, porque eu falei da doença, da velhice, da morte. Bom, vocês vão dizer, tudo isso está dentro da lei de Deus. Eu não posso fazer nada contra isso. Eu não posso fazer nada contra o envelhecimento. Está na lei de Deus. Eu não posso fazer nada contra as doenças, porque é da lei também. Eu não posso fazer nada contra a morte. Mas, então qual o sentido do sofrimento? Por que nós sofremos para além das doenças, para além do envelhecimento e para além da morte? A Márcia fez um sinal ali me dizendo, não é? O livre-arbítrio, as nossas escolhas pessoais. São as nossas escolhas que determinam um nível de sofrimento para além daqueles que a lei já traz no seu próprio bojo, na sua essência. Porque dizem os Espíritos que a encarnação é para que nós sofremos todas as vicissitudes da vida. E ao sofrer as vicissitudes da vida, o Espírito se retempera. O Espírito fica forte. Percebe isso? Tá? Então o Pai não nos poupa. Deus não nos poupa do sofrimento, porque Ele sabe que o sofrimento é importante para nós. Mas e quando nós fazemos essa escolha deliberada de sofrer? Aí vamos lembrar de novo Jesus. Eu quero trazer bem Jesus, bem o Cristo para o centro aqui da nossa conversa. Tá? O que é que Jesus diz no Vinde a mim? Lembram-se disso? Eu estou falando aqui com um facilitador de égide, viu? Ó, vinde a mim, vós que estáis cansados e depois sobrecarregados. Prestem atenção na palavra. Sobrecarregados. O que é sobrecarregar alguém? É impor uma carga além da que a pessoa já está carregando. É uma sobrecarga. Jesus não diz assim, vinde a mim que estás cansados e carregados, mas sobrecarregados. Quer dizer, além da cruz que cada um já tem, a gente ainda coloca uns pezinhos a mais. Porque a gente vem com a proposta reencarnatória, né, de quitar débitos com a lei. Vamos colocar assim, para todo mundo entender, fica mais fácil. Débitos com a lei. Eu me individo com a lei de Deus, e venho e peço a encarnação para quitar esses débitos. Quer dizer, corrigir as imperfeições, reparar o mal que fiz, o prejuízo que causei. Mas aí o que é que eu faço? Acumulo novos débitos. Aí vem a sobrecarga. E aí Jesus faz o convite: vinde a mim, vós que estáis cansados. Por que cansados? Porque a sobrecarga vai derrubando a gente, não é? Ó, a sobrecarga, aqui no lombo, vai derrubando a gente vai ficando cansado, sobrecarregado. Ele diz: vinde a mim, eu vos aliviarei. E qual é o alívio que Jesus nos proporciona? Será que Ele vai lá e retira a carga que está sobre os nossos ombros, sobre o nosso lombo? Ou Ele oferece-nos o caminho?
Olha, agora você pode seguir por este caminho. Você vem até aqui seguindo por este. Este é o caminho do sofrimento. Mas agora você pode seguir por este. Você quer? Será que é ruim demais assim, seguir por este caminho? Tem gente que acha, porque tem gente que começa a dizer, eu quero. Aí quando começa a trilhar aquele caminho, diz, não é para esta encarnação. Não é isso não. Não é, nesta encarnação isso aí eu não vou fazer. Então você vai fazer quando? Você está vivendo esta encarnação para corrigir as suas imperfeições. Você sabe que tem uma imperfeição. E você diz, não, mas nesta encarnação eu não vou corrigir. Mas vai corrigir quando? Você sabe quando será a próxima encarnação? Talvez não seja nem neste planeta. Então aproveite, criatura de Deus, a oportunidade que você tem agora. Faça esse esforço para tomar a sua má tendência agora e não acumule novos débitos. Adilton Pugliese vai dizer, seguindo neste capítulo 5, das causas atuais das aflições. É a segunda nobre verdade espírita sobre a cessação do sofrimento. Causas atuais das aflições. E ele vai dizer que a maioria das causas das nossas aflições são atuais. Não, a gente sempre pensa no passado, não é isso? A gente sempre pensa que é o passado. Porque foi um erro do passado, foi um débito do passado que eu contraí e tal. Mas por incrível que pareça, nós estamos contraindo novos débitos agora, e esses débitos contraídos interferem muito no nosso crescimento espiritual. É como se nós ficássemos presos, enredados neles. Causas atuais, decorrentes das escolhas que nós fazemos. Agora, se você tem um sofrimento e você não encontra a causa nesta existência, aí você tem que acreditar esse sofrimento a uma causa anterior, que está numa existência passada. Então façamos um exame, um autoexame, e pensemos assim, eu estou sofrendo agora mesmo por quê? Esta doença que me ocorreu, será que ela não se deve a um vício que eu contraí nesta existência? Será que ela não se deve aos excessos que eu pratiquei nesta existência? Será que ela não se deve aos comportamentos, às condutas que eu venho praticando nesta existência? Porque comportamentos e condutas também geram doenças, enfermidades orgânicas, crônicas. Comportamentos. Não precisa ser só a bebida, o cigarro, não é? Coisas tais. Mas também as condutas. Uma conduta irascível, violenta, agressiva. O ciúme, a inveja. Todos esses sentimentos negativos causam enfermidades psicológicas, psiquiátricas, crônicas, enfermidades crônicas no corpo e na alma, que depois vão exigir muito tempo para a nossa recuperação. Então, quando a gente não encontra a causa atual, vai na causa anterior. E aí a gente tem que pensar, quando a gente vai na causa anterior, porque a gente esquece do passado, a gente tem que fazer o autoexame, o autoconhecimento, e ver assim, quais são mesmo as minhas tendências nesta vida? O meu sofrimento, que tipo de sofrimento é este que eu tenho? Pelo tipo de sofrimento e pelas suas tendências, você pode encontrar intuitivamente a causa do seu sofrimento. E só encontrando a causa do sofrimento é que você pode debelar. Por quê? Porque a causa decorre de uma imperfeição da alma. E em decorrendo de uma imperfeição da alma, você só debela a causa se você corrige a imperfeição. Parece lógico, não parece? Mas não só parece não, é lógico isso aí. Então, o Pugliese vai dizer dessa terceira nobre verdade, as causas anteriores, e ele vai falar finalmente da quarta nobre verdade.
caminhos para a cessação do sofrimento segundo o Espiritismo. A quarta é a resignação. É aquilo que o Buda considerou como é a hora de eu me conciliar com o sofrimento. Eu vou me conciliar com o sofrimento, eu vou dialogar com ele. Eu vou querer saber dele o que ele está querendo, de fato. Qual é a finalidade? Então eu vou sair daquela pergunta do por que eu estou sofrendo? Por que eu sofro? E vou mudar e vou fazer a pergunta agora da seguinte maneira: para que eu sofro? Qual é a finalidade do meu sofrimento? Eu não quero mais saber agora o porquê, a causa. Eu quero saber a finalidade, o intuito. Porque a partir do momento que eu descubro a finalidade, eu corrijo. E também não importa o que faremos, porque ainda não fizemos. Para Deus importa o que é que nós estamos fazendo com a oportunidade que Ele nos concedeu no presente. É isso que importa para Ele. E eu vou citar um caso aqui, eu acho que meu tempo já está terminando. 5 minutos, vamos lá. Eu vou citar aqui 2 casos e vocês vão compreender onde eu quero chegar. Para depois voltar àquela questão dos bons espíritos. Não esqueci ainda não. Você vai perguntar para ele. Tá bom? Eu estava na cidade de Irará, na Bahia, fazendo um trabalho, uma semana espírita, e junto comigo havia um juiz aposentado, e aí ele contou um caso que estarreceu a todos nós que estávamos lá. Tinha uma mãe que teve o seu filho, a sua filha, assassinada. Eu não quero trazer nenhuma nota de tristeza para vocês, então eu não vou contar o caso. Mas imaginem uma coisa muito pavorosa, muito cruel, muito difícil de se lidar, até para nós que nem conhecemos a pessoa. Imaginem aí, imaginaram? É muito pior do que vocês imaginaram. Ele contou. Aí uma pessoa que estava lá perguntou: e o que dizer para essa mãe? Entenderam qual é a questão que foi colocada? Uma mãe que acabou de perder uma filha assim, de uma forma muito cruel, brutal, e estava inconsolável. É um sofrimento atroz. É um sofrimento que nenhum de nós pode medir, pode avaliar. O que dizer para essa mãe? E a pergunta foi endereçada para mim. Eu lembrei de Chico Xavier. Quando a gente não sabe a resposta, a gente recorre aos universitários. Não é isso mesmo? Claro. E Chico, naquele momento, era universitário, eu tinha que recorrer a ele. Eu lembrei de Chico Xavier. Num caso em que ele contou, de uma mãe que lhe procurou numa daquelas noites do grupo espírita da prece, depois de esperar uma fila interminável, ela magrinha, chorosa, olhos vermelhos, diante de Chico. Chico, eu preciso da sua ajuda. O que eu posso fazer com você? O que te trouxe aqui? Diz o Chico, uma vozinha dele, né? Uma vozinha quase inaudível. Ela diz: o meu marido me batia muito, me batia demais, me maltratava. E aí eu abandonei o meu marido e fiquei com 2 filhas, uma de 15 e uma de 12, 2 filhas, e saí e fui viver em outro lugar. Refiz a minha vida e estava quase que feliz. Eu estava quase que feliz vivendo com as minhas filhas, longe das amarguras que aquele homem havia me trazido. Mas aconteceu um fato, disse ela. Qual fato? Uma amiga me convidou para um piquenique no rio aqui da cidade, na beira de um rio. Estávamos lá e fomos muitas famílias, estávamos preparando a mesa. Eu me descuidei. Havia chovido na véspera, o rio estava muito forte, mas o dia estava ensolarado, lindo, maravilhoso, mas o rio estava muito forte. Uma das minhas filhas se debruçou sobre uma pedra, a pedra rolou, ela caiu no rio. A mais velha tentou segurá-la, escorregou também, e as 2 morreram afogadas. E ela perguntou a Chico: que palavras você tem para me dizer?
Foi a mesma pergunta que uma mulher fez para mim. O que dizer àquela mãe? O Chico então levantou-se. Eu não tenho palavra nenhuma para te dizer. Mas a única coisa que eu posso fazer neste momento é chorar junto com você. Abraçou-se a mulher e chorou copiosamente com ela. Bom, há situações em que nós não temos mesmo palavras e que só a resignação, a confiança em Deus e atender ao chamado do Cristo, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, só isso faz sentido. Não é verdade? Não é? Mas vamos nos colocar no lugar daquela mulher que perdeu os 2 filhos. Causas atuais das aflições. Não é isso? Causas, é uma causa anterior? Não. Causas atuais das aflições. Ela vai pensar assim: se eu não estivesse cuidando das outras coisas, se eu tivesse dado mais atenção às minhas filhas, se eu não fosse, então ela vai se encher de culpa. E vai ficar no se eu não, se eu não, se eu não. Mas acontece que nem todos os sims serão capazes de trazer a cena de volta, segundos antes, para que ela pudesse ter feito algo diferente, não é? Então, para trás, ela não pode mais desfazer o que foi feito, mas ela pode fazer para frente, para o futuro. Então, eu acho que essa é a lição que fica para todos nós em relação a este caso. E para responder a pergunta, saindo um pouco desse momento assim mais, né, de tristeza em relação ao sofrimento dessa mãe, a pergunta que eu fiz foi: por quê? Ou melhor, não foi nem por quê, né? Os bons espíritos, os espíritos bons, os de segunda ordem, sofrem. Eu vou dar a resposta para vocês que os espíritos nos deram, e vocês vão entender que cada um de nós aqui pode, com um certo esforço, chegar à condição de espírito bom, fazer esse upgrade na nossa escala evolutiva. Tá bom, Rui? O que é que os espíritos dizem? Olha, quando encarnados, os espíritos bons são bons e benévolos aos seus semelhantes. São bondosos, mas também eles reconhecem as imperfeições dos outros, acolhem as imperfeições, são tolerantes, são pacíficos, são mansos, são benévolos. Não os move nem o orgulho, nem o egoísmo, nem a ambição. Não sentem ódio, rancor, inveja ou ciúme. Fazem o bem pelo bem. Vocês não querem sofrer? Sigam a prescrição, tá? Sejam bons e benévolos. Não sintam inveja, nem ciúme, nem sejam ambiciosos, nem orgulho, nem egoísmo. Façam o bem pelo bem. Mais do que tudo, acreditem na bondade, na justiça e no amor de Deus, que não quer a morte de nenhum de nós. Ele não quer, portanto, a morte dos imperfeitos. Ele quer a morte das imperfeições. Ele quer que nós curemos as nossas feridas pelos nossos próprios esforços. Que o nosso sofrimento seja cessado pelos nossos próprios esforços, para que um dia também nós estejamos na condição de auxiliar os outros a curar as suas próprias dores. Era isso que eu queria dizer para vocês. Muito obrigado pela atenção.